Pronto, ok. Então a aula agora é do nosso amigo Valdemir e ele vai falar de progressão aritmética. Então, Valdemir, você tem aí em torno de 15 a 20 minutos para você falar da sua apresentação, tá bom? Boa sorte. Ok, obrigado, professor. Então, pessoal, como o professor falou, meu nome é Valdemir, eu vou dar sequência às apresentações de instrumentação, né? E eu escolhi um dos temas que eu acho mais divertido de se estudar dentro do ensino médio, que são as progressões aritméticas. O livro que eu escolhi para apresentar é o livro Matemática Completa, né? Porque geralmente a gente vê progressão aritmética no primeiro ano, então eu peguei o Matemática Completa do volume 1, tá? Que é do Bongiorno, do Giovanni Júnior e do Paulo Câmara, certo? Então, nesta aula, a gente vai ver um conceito geral de PA, vamos ver algumas propriedades, vamos ver o termo geral de uma PA e também vamos ver a soma dos termos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o conceito de PA. Mas antes da gente entrar de fato em uma PA, a gente precisa primeiro entender o que é uma sequência numérica. A gente precisa ter em mente o conceito de sequência para poder entender o que é uma progressão, tá? Uma sequência numérica é uma lista de números com determinada ordem, tá? Com cada termo ou sequência, uma sequência ou sucessão que pode ser representada por uma letra acompanhada de um índice que informa a posição ou a ordem deste termo na sequência. Então, de uma forma geral, a gente pode ter como uma sequência numérica esse exemplo aqui, né? Onde nós temos A índice 1, A índice 2, A índice 3, aí vai A índice N-1, A índice N, A índice N mais 1 e assim sucessivamente. Eu vou deixar claro que quando eu me referir aos termos, eu vou falar A1, A2, A3, tá? Para até facilitar o nosso entendimento. No entanto, quando eu estiver falando A1 ou A2, eu quero que você entenda que eu estou me referindo ao termo que está na posição 1, ao termo que está na posição 2 dentro daquela sequência, ok? Então, uma sequência nada mais é do que uma lista de números com uma determinada ordem, certo? Essa sequência, ela pode ser finita ou infinita, isso é óbvio. Ela vai ser finita quando ela tiver uma quantidade limitada de termos, que geralmente a gente utiliza N para representar, e ela vai ser infinita quando ela possuir uma quantidade ilimitada de termos, tá bom? Então, a gente já entendeu o que é uma sequência, nós podemos, de fato, agora entender o que é uma progressão aritmética. A progressão aritmética ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela adição do termo anterior a uma constante R. Constante R essa que nós chamamos de razão dessa progressão. O razão a gente pode entender como se fosse um andar, o tamanho do passo. Você dá uma passada, você está caminhando daqui para o centro e aí você tem um tamanho certo de passagem. Então a gente pode entender a razão como essa passada, tá bom? Como se fosse uma escada e você estivesse subindo degraus, enfim. Existem várias formas que a gente pode entender a razão, tá? E um exemplo de progressão aritmética é essa aqui, ó. Percebam que a gente tem 3, 7, 11, 15, 19. É uma sequência lógica na qual nós temos uma razão de 4. Nós vamos andando de 4 em 4, nós vamos indo de 4 em 4. Perceba, a partir do segundo, uma adição de 4. 3 mais 4 fazem 7, 7 mais 4 fazem 11, 11 mais 4 fazem 15, 15 mais 19, 15 mais 4 fazem 19, 19 mais 4 iam fazer 23, e assim sucessivamente, tá? Então, esta é uma progressão aritmética. Então, para determinar a razão, o passo, o andar dessa PA, a partir do segundo termo, basta subtrair cada termo pelo seu antecessor. Então, caso não haja uma razão igual nas sucessivas subtrações dos termos, ou seja, se eu subtrair o A2 do A1 e não encontrar um valor diferente de subtrair o A3 do A2, então esta sequência não é uma PA, ok? Eu preciso ter uma sequência lógica, eu preciso ter um passo de mesmo tamanho, tá? Vamos ver alguns exemplos de sequências, tá? Vamos determinar quais dessas sequências aqui são progressões. A gente tem essa primeira, cujo A1 é 25, cujo A2 é 5 e cujo A3 é 1. Se nós subtrairmos o A2 do A1, nós vamos encontrar a razão, o tamanho do passo, tanto que anda essa sequência, tá? Se a gente subtrair o A2, que é 5, pelo A1, que é 25, nós vamos encontrar menos 20. Então, da mesma forma, quando eu subtrair o A3 do A2, eu tenho que encontrar essa mesma razão. Quando eu subtrair 1 de 5, eu tenho que encontrar menos 20, para isso ser uma progressão aritmética. Mas se eu subtrair 1 de 5, nós sabemos que isso aqui é igual a menos 4. E menos 4 é diferente de menos 20.
Logo, como nós encontramos um tamanho de passo diferente, né, nós encontramos uma razão diferente, esta sequência aqui não é uma PA, tá? Segundo exemplo, nós temos o termo A1, que é 2, o termo A2, que é 4, e o termo A3, que é 6. Eu vou aqui para cima. Ó. Se nós subtrairmos o A2 do A1, nós vamos encontrar a razão, o tamanho do passo dessa sequência. O A2 é 4 e o A1 é 2. Nós subtraímos aqui, a gente encontra 2. Tá? Da mesma forma, agora eu venho aqui para baixo. Se eu encontrar o A3, se eu subtrair o A3 do A2, eu tenho que encontrar essa mesma razão. Eu tenho que encontrar o quê? 2. Para isso aqui ser uma PA. Ok? Então, se eu subtrair 6 de 4, eu tenho que encontrar 2. Logo, 6 menos 4 aqui é 2 e 2 é igual a 2. Beleza, achei uma igualdade. Então, dessa forma, eu consigo entender que esta sequência aqui é uma PA. Por quê? Porque se eu subtrair de novo o 8 pelo 6, eu vou encontrar 2. Se eu subtrair o 10 pelo 8, eu também vou encontrar 2. Tá? Então, se eu for somar, eu vou somando 2. Se eu for subtraindo da direita para a esquerda, eu também vou encontrar 2. Ou seja, eu encontrei uma sequência lógica cuja eu tenho uma razão igual a 2. Eu tenho um passo que é igual a 2. Logo, esta aqui, esta segunda sequência, ela é uma PA. Estamos entendidos? E aí, como nós temos razões diferentes para PAs diferentes, a gente tem que classificar essas PAs, tá bom? Então, como que a gente classifica essas progressões? A gente classifica ela de acordo com a razão. Ela vai ser uma PA crescente, quando tiver uma razão maior do que zero. Este primeiro exemplo aqui, 0, 6, 12, 18, 24, é uma PA crescente, porque nós temos uma razão que é dada, perceba, 12 menos 6 é igual a 6, tá? Eu tenho uma razão que é igual a 6, ou seja, ela é maior do que zero, logo é uma razão crescente, tá? Eu tenho um segundo caso de razão, que ela é decrescente quando eu tiver um R menor do que zero. Então, se eu subtrair o 4 do 6 aqui, eu vou encontrar menos 2, né? Então, menos 2 é um número menor do que zero, então eu tenho uma razão que é menor do que zero. Logo, se essa razão é menor do que zero, esta PA ela é decrescente. E o último caso de progressão é quando R é igual a zero. Se eu subtrair qualquer termo pelo seu anterior aqui, ó, tipo 6 menos 6, eu vou encontrar zero. Perceba que essa razão ela é 6, 6, 6, 6. E se eu encontro uma razão que é igual a zero, eu tenho uma PA constante. Tá? Então, guardem isso na cabeça de vocês. Elas são classificadas como crescente, decrescente e constante de acordo com a sua razão. Crescente quando R for maior do que zero, decrescente quando R for menor do que zero e constante quando R for igual a zero. R que eu estou falando é a razão, é o passo, é o tamanho que essa progressão caminha, beleza? Então, a gente conseguiu ver o conceito de PA, a gente conseguiu ver o que é uma razão, uma PA anda de acordo com uma razão e que a gente classifica essas PAs de acordo com a razão. O livro ele vai trazer as propriedades de acordo com a necessidade delas. Geralmente a gente estuda 3 propriedades e elas vêm juntas, mas esse livro ele traz elas de forma separada. Né? A primeira delas é essa aqui. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo central é dado pela média aritmética entre os 2 termos. Isto é, quando eu tenho uma PA onde esses 3 termos são consecutivos, ou seja, um atrás do outro, sei lá, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, e assim sucessivamente, tá? De uma forma geral, quando eu tenho o AN-1, eu tenho o AN e o AN mais 1, isso significa que o meu termo central, o AN, que está no meio, ele vai ser igual à média aritmética dos outros 2 termos, ou seja, somar e dividir pela quantidade de termos. Como são 2 termos, eu somo e divido por 2. Então, o meu termo central, o meu AN, ele vai ser dado pela soma do AN menos 1 mais o AN mais 1 e dividir isso aí por 2, tá bom? Então, essa propriedade, ela nos ajuda a fazer cálculos de progressões e a achar termos dentro de uma progressão. Vejamos esse exemplo aqui. Nós temos uma PA que é dada por 56, x e 70. Eu não posso subtrair x de 56 e também não posso tirar 70 de x. Eu não sei quanto vale esse x, então eu não consigo calcular essa razão. Logo, eu não sei quanto é que vale x. No entanto, esta propriedade aqui, ela pode nos ajudar a encontrar o valor de x. Perceba que esses 3 termos são consecutivos. Eu tenho 56, x e 70. Tá? Dessa forma, como o x é o meu termo central, ele está no meio, ele está entre 56 e 70, eu tenho de certeza, eu posso garantir com essa propriedade que x é igual à média aritmética dos outros 2 termos, ou seja, x é igual a 56 mais 70, dividido pela quantidade de termos, que é 2. Tá?
Então, eu vou ter que x, né, vai ser igual a 56 mais 70, isso aqui dá 126, dividido por 2. Logo, o valor de x dentro dessa progressão é dado por 126 dividido por 2, que dá aí 63. Tá? Então, 63 seria o valor de x que a gente encontrou, utilizando esta propriedade da progressão aritmética, na qual diz que o termo central ele é igual à soma dos outros termos, a média aritmética dos seus outros termos, os termos antecessor e sucessor a ele. Ok, pessoal? Com essa propriedade dita, com o conceito de PA na cabeça, a gente pode ir para o que eu considero que seja o tópico principal dentro das progressões, que é entender a fórmula do termo geral. Tá? O termo geral, pessoal, ele é uma fórmula, tá? que ela é passível de demonstração. Só que a demonstração dela é geralmente feita por indução. Então, a gente vai deduzir ela aqui, porque o nosso tempo é curto e não dá da gente demonstrá-la. Certo? Então, vamos lá. Considerando a forma genérica de uma LPA infinita de razão R, né, nós temos que o A1 mais a razão dá o A2, o A2 mais a razão dá o A3, o A3 mais a razão dá o A4, e aí vai que o AN menos 1 mais a razão dá o AN mais a razão dá o AN mais 1, e aí o AN mais 1 daria o AN mais 2, né, somado com a razão, e assim sucessivamente. Ok? Então, de acordo com essa sequência, a gente pode observar o quê? Que o A2 ele é igual ao A1 mais a razão, ou simplesmente é o A2 que é igual a 1 mais uma vez que multiplica a razão. Já o A3, pessoal, o A3 ele pode ser dado pelo A2 mais a razão. No entanto, o A2 também pode ser dado pelo A1 mais a razão, não é? Então, se a gente substituir A2 aqui, dentro de A3, nós encontramos isso aqui, ó, que A1 é igual a que o A3 é igual ao A1 mais 2 vezes a razão. Como assim, professor? Então, vamos fazer aqui, ó, preste atenção. O A3, ele é dado pelo A2 mais a razão. No entanto, o A2, ele pode ser dado pelo A1 mais a razão. E aí a gente tem essa outra razão aqui do A3. Logo, o A3 ele pode ser dado pelo A1 mais 2 vezes a razão. Isso acontece com o A4 também. Olha o A4 aí. O A4 ele é igual ao A3 mais a razão. No entanto, o A3 ele já é o A1 mais 2 vezes a razão. Então, o A3, o A4, ele pode ser igual ao A1 mais 3 vezes a razão. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Percebam que o índice dos termos e o fator que multiplica a razão tem uma relaçãozinha entre eles. Ó. O índice do A, que é o 2, com o fator que multiplica a razão, para encontrar o A2 é 1. O índice do A3, com o fator que multiplica a razão, para encontrar o A3 é 2. O índice do A4, com o fator que multiplica a razão, para encontrar o A4 é 3. Então, perceba que o fator é sempre o antecessor ao número que representa o índice, ao índice do termo, a posição que esse termo está. Observe que há uma relação entre o índice do termo e o fator que multiplica a razão da progressão. Então, por exemplo, o A5 ele seria dado por quem? Pelo A4 mais a razão. Só que o A4 ele é dado pelo A1 mais 3 vezes a razão. Tudo isso mais essa razãozinha aqui do A5. Logo, o A5 ele vai ser dado pelo A1 mais 4 vezes a razão. Perceba, índice 5, o R é multiplicado por 4. Com isso, a gente pode generalizar, tá? Fazendo um caso genético para um enésimo termo de uma PA, que ele pode ser escrito como a soma do primeiro termo ao produto da razão pelo termo antecessor ao índice do enésimo termo. Isto é, o fator n-1. Então, se eu tenho um termo AN, tá? Eu posso encontrar ele pela soma do primeiro termo A1 mais a razão multiplicada pelo antecessor ao índice n, ou seja, o índice n-1. Daí surge a fórmula do termo geral. Essa fórmula aí que a gente deve guardar no coração. Onde o AN, que é o termo geral, ou enésimo termo, ele é dado pelo A1, que é o primeiro termo, mais n-1, que multiplica a razão. Tá? Onde esse n é a ordem ou índice do termo que a gente está procurando. E o R é a razão, é o andar da carruagem dentro de uma progressão. Com essa fórmula aí, pessoal, nós conseguimos achar qualquer termo dentro de uma progressão. Desde que a gente saiba o primeiro termo e desde que a gente saiba a razão. Encontrando o primeiro termo e encontrando a razão, nós encontramos qualquer termo dentro dessa
progressão. Professor, eu queria ver um exemplo de como utilizar essa fórmula. Temos sim. A pergunta é, qual é o 20º termo da PA que é dada por -8, -3, 2 e -7? Então, a razão dessa PA ela é dada pelo termo -3 subtraído ao termo -8. Então, ela é uma razão que é -3 menos por mais dá mais, ou menos por menos dá mais, e aí fica -3 mais 8, temos uma razão que é igual a 5, tá? Então, o AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Nós queremos saber o 20º termo, ou seja, o A20. Daí nós vamos ter que o quê? Que o A20 ele vai ser igual ao A1, que é dado por -8, que é o primeiro termo desta progressão, mais N menos 1, ou seja, 20 menos 1, que multiplica a razão que nós acabamos de encontrar, que é uma razão que é igual a 5. Logo, nós vamos ter que o 20º termo, né, o A20, ele vai ser dado por -8 mais 19, que multiplica 5. O A20 vai ser igual a -8 mais 19 vezes 5 dá 95, ou seja, o 20º termo dessa PA, o A20, ele é igual a 87. Então, é assim que a gente utiliza a fórmula do termo geral. E com essa fórmula a gente consegue chegar, a gente consegue encontrar qualquer termo. Se eu fosse encontrar o 30º termo, se eu fosse encontrar o 40º, eu utilizaria essa mesma fórmula, apenas com esses valores, certo? Com isso, a gente termina essa parte de termo geral e passa para uma parte também que é super importante, que é a soma dos termos de uma PA finita. Tá? Essa fórmula ela retorna a soma de n termos de uma PA que tenha um fim. Tá? Com isso, a gente precisa apresentar uma outra propriedade. Essa é super interessante. Tem uma história com o Walfrid Gauss, que é um matemático super importante, que a professora dele pede para que ele faça a soma de todos os números de 1 até 100. E ele percebe que a soma do 1 ao 100 é igual à soma do 2 ao 99, que é igual à soma do 3 ao 98. Ou seja, dentro de uma PA, né, que tenha um fim, onde a gente saiba o começo e saiba o fim, a soma de dois termos equidistantes do extremo é igual à soma dos extremos. Ou seja, se eu pegar o primeiro termo, que é 6, e somar o último termo, que é 34, eu vou encontrar 40. Tá? Eu também vou encontrar 40 se eu somar o segundo termo com o penúltimo. Eu também vou encontrar 40 se eu pegar o terceiro termo e somar com o antepenúltimo termo. Eu também vou encontrar 40 se eu somar os dois termos centrais. Então, dentro de uma progressão aritmética, a soma de dois termos equidistantes ao extremo é igual ao extremo. O que é equidistante? É a mesma distância. A distância do segundo para o primeiro é de 1. A distância do penúltimo para o último é de 1 também. E assim sucessivamente. Ok? Esta propriedade também é passível de demonstração, só que ela tem uma demonstração um pouquinho longa e o nosso tempo está bem curtinho. Então, a gente não vai conseguir também demonstrar essa fórmula. Logicamente, a gente também vai deduzir a fórmula da soma por aqui. Então, perceba o seguinte, que usando esta propriedade, é possível obter uma fórmula que permite calcular a soma dos n termos de uma PA finita. Ou seja, se eu pegar o A1 e somar com a n, eu vou saber que ele é a mesma coisa do A2 somado com o AN-1. A mesma coisa do A3 somado com o AN-2. E assim sucessivamente. Então, quando eu tenho um fim e um início, quando eu tenho um fim numa PA, né, sabendo o início, eu consigo encontrar a soma de determinados termos. Como? Por essa fórmula aqui. Sn ele vai ser igual ao A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Por quê? Porque quando eu pegar esses pares do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo, eu vou ter um certo número de pares, né, que quando multiplicados por essa quantidade dividido por 2, né, porque eles vão se repetir, nós vamos encontrar a soma desses termos, nós vamos encontrar quanto vale a quantidade desses termos somados, certo? Então, eu vou ter o AN, que é o termo geral, o enésimo termo, eu vou ter o A1, que é o primeiro termo, eu vou ter o N, que é o número de termos que eu quero somar, e o Sn, que é a soma dos termos. Então, sabendo quantos termos eu quero somar, sabendo o último termo e sabendo do primeiro termo, eu consigo determinar essa soma. Tem um exemplo também, ó. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA finita dada por 2, 6 e assim por diante. Então, eu quero saber a soma de 50 termos. Então, eu preciso determinar o A50 dessa razão, ou desculpa, dessa progressão. A razão dela é dada por 6 menos 2, ou seja, eu tenho uma razão R que é dada por 4.
tá? Então, o A50, pelo termo geral, ele vai ser dado aí pelo A1, que vale 2, né? Mais N menos 1, ou seja, 50 menos 1, que multiplica a razão que é dada por 4. Logo, o A50 é igual a 2 mais 50 menos 1 dá 49, que multiplica 4. Aí eu vou ter um A50 que é igual a 2 mais 49 vezes 4, ou seja, eu vou ter 2 mais 196. Logo, o último termo, né, o termo 50 dessa PA é 198, certo? Então, eu vou pegar esses 50 termos de 2 até 198 e somar eles. Como, professor? Com a fórmula. Eu tenho que o Sn é igual ao A1 mais o AN multiplicado por N e dividido por 2. O A1 é dado por 2. O AN, no caso, é o A50. Nós acabamos de descobrir. Ele é dado por 198. E o número de termos que nós queremos somar é 50, porque a questão pede 50 primeiros termos. Então, o Sn ele vai ser dado aí pelo A1, que é 2, mais o AN, que é 198, multiplicado por N, que são 50 termos, e dividido por 2. Tá? Como isso aqui é um produto, a gente pode simplificar. O 2 com 25, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 25, desculpa, o 2 com 50. A gente simplifica o 2 com 50, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Aqui encontra 1 e aqui encontra 25. A gente vai ter um Sn que é dado por 2 mais 198, ou seja, 200, multiplicado por 25. A gente vai ter um Sn, onde n é igual a 50, ou seja, a soma dos 50 primeiros termos, igual a 200 vezes 25, que é 5.000. Tá? Com isso, eu encerro a minha aula, pessoal. Nós conseguimos ver um apanhado aí geral de tudo relacionado à progressão aritmética, conceitos, razão, classificação, termo geral, propriedades, e de quebra a gente não conseguiu ver a soma dos termos. Tá? Eu encerro a minha aula com uma frase de Gauss, que é um dos grandes matemáticos que contribuiu para o estudo das progressões aritméticas. Lógico que a história de 1 a 100 ela é didática, acho que Afonso são muito mais números do que isso, mas ele diz que a matemática ela é a rainha das ciências, ou seja, com a gente que estuda matemática, nós somos servos diretos da rainha. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Agora a gente vai para as